Durante a nossa vida, surgem muitas questões e nem sempre encontramos as respostas que buscamos. O Espiritismo oferece o esclarecimento para nos ajudar a enfrentar os desafios da vida. Está começando mais uma edição do programa Vida em Foco e você é o nosso convidado especial. Fique conosco e acompanhe os assuntos de hoje. Todos os espíritos que reencarnam na Terra trazem consigo dívidas que serão reclamadas por meio de provas e expiações. Além disso, nossas próprias imperfeições podem angariar mais sofrimento, uma vez que a impaciência, a raiva, o apego à matéria nos causam aflições na vida atual. Lembrando Jesus, a cada um segundo as suas obras. A entrevista de hoje aborda o tema O Código Penal da Vida Futura com o convidado Alessandro Figueira. Não perca! Hoje, no Vida em Foco, você vai ver curiosidades, crônica, o quadro Espiritismo Esclarece, com dúvidas dos nossos telespectadores e, fechando o nosso encontro, mais reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Acompanhe agora a crônica da semana. Quando vemos no céu densas nuvens enegrecidas, pressupomos que elas podem trazer a qualquer momento tempestades com ventos, raios, granizo, provocando alagamentos, desabrigando e afligindo, matando esperanças e destruindo plantações. De pronto, a preocupação toma lugar da tranquilidade. Por mais que adotemos medidas judiciosas a fim de minimizar os resultados ruins, sempre algum prejuízo decorre. Se é verdade que as nuvens atingem com sua sanha destruidora algumas regiões, outras nem sempre são atingidas. Assim, a natureza tem seu curso, já que não possui humor. Os dias de tempestade parecem aqueles que não deveriam existir. Contudo, também possuem seu lugar na natureza. São eles que nos ensinam a previdência, os cuidados com o adequado abrigo, a robustez das edificações e o respeito com aquilo que ainda não dominamos. Assim também são os dias de tempestades morais que sacodem o planeta. Por onde passam as nuvens devastadoras, deixam ali um rastro de destruição e dor aniquiladora nas almas. Se não temos o controle das manifestações da natureza violenta, que mata e destrói, já temos um mecanismo de controle das tempestades morais que ainda insistem em vitimar incautos e desatentos moradores do planeta Terra. As medidas de contenção e prudência, salvaguarda e abrigo seguro contra as tempestades morais é o Evangelho do Cristo. Sua proposta é capaz de nos colocar no posto onde o vento da insensatez não desaloja, as águas barrentas do egoísmo não invadem, o granizo do materialismo não machuca. Contudo, é necessário que as nuvens de tempestade se desfaçam, que os ventos destruidores se acalmem e o degelo da indiferença faça descer gotas de águas da chuva, tranquilizadoras do solo, fertilizadoras do solo, a fim de que a colheita seja farta, o lar seguro e o viver seja tranquilo. O tema da entrevista de hoje é o Código Penal da Vida Futura, com o entrevistado Alessandro Figueira. Não deixe de assistir! Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Hoje começamos o nosso bate-papo recebendo Alessandro Figueira. Alessandro, seja muito bem-vindo. É a primeira vez que a gente conversa, né, Alessandro? É a primeira vez. Tudo bem, meu caro Márcio? Um grande abraço aos amigos do programa Vida em Foco. Primeira vez que nós conversamos aqui, né? Perfeitamente. O Alessandro já fez outras entrevistas com o Daniel Dallagnol. O Alessandro está vinculado à Casa Espírita Irmã Sheila e a Casa de Apoio Irmã Sheila e a Casa Espírita Missionários da Luz. É muita casa, né, Alessandro? É muito trabalho, mas isso é muito bom. É uma alegria receber você. Alegria nossa. Estamos aqui para falar sobre um dos capítulos, talvez o capítulo mais importante deste livro, né, de Allan Kardec, publicado em 1865, que é O Céu e o Inferno, que trata da justiça divina de acordo com o Espiritismo. Perfeito. O Código Penal da Vida Futura. É isso mesmo, Alessandro? É isso, meu caro Márcio. Esse que é o capítulo 7º da primeira parte desta obra,
em que Allan Kardec nos apresenta em 33 itens aquilo que nos aguarda após o fenômeno biológico da morte. Então, e ele trata, de certa maneira, do sofrimento nesse capítulo. Eu gostaria de começar perguntando para você, Alessandro, qual é, na ótica espírita, particularmente, né, no que está contido nesse Código Penal da Vida Futura, a visão que o Espiritismo traz sobre a causa dos sofrimentos. Perfeitamente. Allan Kardec começa esclarecendo que esse Código Penal da Vida Futura não é um código de fantasias. Ele foi elaborado com base nos relatos trazidos pelos espíritos. Allan Kardec colheu essas impressões, estabeleceu uma classificação e pôde nos trazer com riqueza de detalhes aquilo que nos aguarda após a desencarnação. Ele começa esclarecendo que o sofrimento é inerente ao grau de imperfeição das criaturas humanas. Ele chega mesmo a dizer que o homem que tem 10 imperfeições sofre mais do que aquele que possui 3. E que do lado oposto, as nossas virtudes estão diretamente relacionadas com os estados de felicidade na vida espiritual. Portanto, cabe ao homem tentar erradicar da sua consciência, dos seus atos, todos os males que decorrem naturalmente dos equívocos praticados pela sua conduta, gerando imperfeições e, por decorrência, o sofrimento. Então, e em relação, Alessandro, à duração desses sofrimentos, né, o que é que esse Código Penal nos traz? Existem penas decorrentes, né, naturalmente, das faltas, que são eternas. Há um sofrimento eterno imposto ao espírito? Porque essa é uma visão de muitas teologias tradicionais. Né? Perfeitamente. Essa é uma grande contribuição que o Espiritismo nos dá. Aliás, o Espiritismo nos traz uma visão muito profunda e bela acerca da justiça divina. Então, o que Allan Kardec esclarece? Não há penas eternas. Como poderá alguém que teve uma existência breve no corpo pagar perpetuamente pelos seus equívocos? Sendo Deus justo e bom, ele naturalmente vai atrelar o reflexo dessas penas, desses equívocos, à natureza da falta praticada, à intensidade dessa falta. Estando as leis na consciência, naturalmente que o homem sofrerá as consequências do mal praticado, enquanto vigier nele as causas que produziram tais consequências. Uma vez erradicada a causa, naturalmente que cessa o débito perante a lei e perante a consciência. E, Alessandro, quais são as condições, então, necessárias para que a gente apague os traços de uma falta ou de um equívoco cometido? Porque isso é uma coisa complicada, né? Cometemos um equívoco, às vezes um equívoco deliberado, que causa um prejuízo aos outros. E quais são as condições para a gente apagar? Dá para deletar? Tem uma fórmula mágica? Como é que isso funciona? No item 16 do Código Penal da Vida Futura, Kardec nos apresenta uma trilogia extraordinária, que se expressa da seguinte forma: arrependimento, expiação e reparação. O arrependimento é o primeiro passo desse processo de reabilitação. Não basta nos arrependermos, então? Mas o arrependimento por si só não basta. Está ficando difícil isso, hein? No passado, costumava-se dizer, a pessoa, às vezes, tinha uma longa vida marcada por equívocos, e ao final da existência, já muitas vezes no momento de extrema unção, dizia: agora eu me arrependo de todos os males praticados. E acreditava que isso bastava para encontrar, entre aspas, a salvação na vida espiritual. O Espiritismo elucida que esse é um primeiro passo, é o cair em si, o reconhecimento dos erros. Mas ele por si só não basta. São necessárias a expiação e a reparação, para que todos os traços de uma falta possam ser definitivamente apagados. Mas explique isso, o que seria expiação, reparação? Perfeitamente. A expiação, segundo Allan Kardec, ela se caracteriza por dores físicas e morais. É a consciência de culpa que se expressa, muitas vezes, provocando inclusive quadros de sofrimento. É o reflexo da lei de ação e reação. Ou poderemos dizer numa linguagem popular, é o tempo da colheita. Emmanuel, no livro Consolador, afirma que a expiação é uma espécie de pena imposta ao malfeitor que cometeu um equívoco,
Claro que para nós espíritas, essas penas, entre aspas, são processos educacionais que a lei divina nos faculta para que o espírito possa corrigir as suas imperfeições. A reparação, a seu turno, é o processo em que você, pelo bem que faz, pelo trabalho, pelo seu esforço pessoal, devolve à lei o equilíbrio, uma vez que você provocou problemas, prejuízos a si mesmo ou a outrem. Então é só a reparação que vai restituir completamente o equilíbrio à consciência. Muito bem. Você, assim, na sua experiência, na sua observação, acha que boa parte das pessoas desse nosso planeta vive uma vida de expiação? Ou nem sequer chegou ao arrependimento? Sem dúvida nenhuma. Allan Kardec considera que nós nos encontramos na Terra num planeta de provas e expiações. Portanto, a grande massa dos que reencarnam na Terra ou estão provando ou estão expiando. Quando não as duas coisas até simultaneamente, porque as provas são os desafios da evolução, né? As vicissitudes da vida. E a expiação é o resultado da lei de causa e efeito agindo sobre a consciência de culpa. Então, como nós somos espíritos imperfeitos, que estamos no trânsito do processo evolutivo, é normal que estejamos estagiando nessas condições, experimentando provações e passando por expiações. Mas já aqueles que têm a consciência desperta e que por si mesmos se colocam voluntariamente na condição de reparar o mal que fizeram, esses já estão no estágio de consciência um pouco mais avançado. Vamos explorar um pouquinho mais essa questão de como a pessoa pode, né, numa mesma existência, por conta própria, se antecipar, né, ao processo expiatório. Topa isso? Legal, vamos conversar um pouquinho. Fazemos um breve intervalo e você que nos acompanha, fique conosco que nós já voltamos. A Vida em Foco vai para uma breve pausa e logo retornamos. Até já! Voltamos com a entrevista e o tema de hoje nos traz reflexões acerca do tema Código Penal da Vida Futura. Acompanhe! Estamos de volta, conversando com Alessandro Figueira, companheiro querido, né? Alessandro, dizíamos na apresentação inicial, está vinculado à Casa de Apoio Irmã Sheila em Colombo, que fica na rua Allan Kardec. Rua Allan Kardec, número 115, no Atuba, em Colombo, uma instituição que presta um trabalho belíssimo, atendendo 60 crianças gratuitamente em regime de contraturno escolar. É uma alegria fazer parte dessa instituição que completou 40 anos agora em janeiro. Todos os dias? Sábado também? Ela atende de segunda a sexta e aos sábados ela é aberta ao público para atividades no âmbito da doutrina espírita, evangelização infanto-juvenil, a partir das 14 horas, e atividades de estudo da doutrina espírita. Atende ali aquela comunidade. É a comunidade mesmo que vai. A comunidade de Colombo, são famílias, né, cujos filhos ficam em condição de regime de contraturno, e a casa oferece gratuitamente 3 refeições diárias, atendendo essas crianças. E como já está há 40 anos erradicada ali no bairro, ela já tem um histórico, né, de famílias que passaram por ali, gerações, né, cujos filhos hoje já estão sendo atendidos, né? E para nós é uma grande alegria estar há quase 30 anos trabalhando nessa instituição. Voluntariamente? Voluntariamente, na condição de membro da Casa Espírita Missionários da Luz, que é a instituição mantenedora da Casa de Apoio Irmã Sheila. A Casa Espírita Missionários da Luz fica no bairro do Bacaxiri, na rua Nicarágua, 915. Mas nós também fazemos atividades espíritas ali, na Casa de Apoio Irmã Sheila, coordenando grupos de estudos. É uma grande alegria fazer parte dessa casa. Missão, prova ou expiação? Essa tarefa sua exercida lá. Como é que você avalia? Olha, a missão, ela se constrói. Muitas vezes nós acreditamos que o missionário já nasce missionário. Em verdade, não é bem assim. A missão, ela se constrói a partir de um trabalho de serviço, de dedicação. Inicialmente, todos nós podemos dizer, estamos subordinados ao campo das provas. À medida em que você se qualifica para o trabalho, naturalmente que você vai construindo um processo missionário. Nós não somos missionários, estamos no campo provacional. Mas o fato é que o Espiritismo nos ensina a transformar as provações e até mesmo a expiação, nos dando oportunidade não só de reparar o mal que fizemos no passado pelo bem produzido hoje, mas até a desenvolvermos pequenas tarefas
Não vamos nem falar em missões, mas pequenas tarefas que nos qualificam ao desenvolvimento das nossas potencialidades, nos colocando na condição de servidores do Senhor. Muito bem. Você consegue também, pela sua experiência, identificar ou diferenciar quando se está em missão, quando se está em expiação ou quando se está em prova? A olhar uma situação, Alessandro, por exemplo, lá de sofrimento, limitação física, você olha aquela pessoa naquele sofrimento físico, uma coisa aparente. É possível dizer? Está em missão, prova, expiação? Olha, há alguns traços que podem nos dar assim dicas, né, de que a pessoa está num processo expiatório ou puramente provacional. A expiação, muitas vezes, ela se expressa um pouco também pela revolta, aquele espírito que ainda não está, né, vamos dizer assim, com a consciência plenamente identificada das razões pelas quais ele sofre. Então, muitas vezes ele se rebela, ele se revolta contra a lei de Deus, contra a vida. Aquele que já caiu em si, que compreende as razões do sofrimento e que passa por aqueles estágios aos quais Allan Kardec identificou na obra Céu e Inferno, sendo o primeiro deles o arrependimento, ele suaviza os traços da expiação. Então, embora ele esteja num processo expiatório de sofrimento, ele não se rebela contra as leis, porque ele compreende as razões pelas quais ele sofre e que há uma providência divina que é também justa e boa. Tem como a gente escapar da expiação? Olha, a expiação, ela, como é o resultado da lei de causa e efeito, ela se manifesta em razão dos equívocos que praticamos. Mas através da reparação, que é o trabalho no bem, nós podemos suavizar e muito os traços da expiação. Temos que deixar claro que todo equívoco praticado gera uma consequência. Logo, não basta dizer eu me arrependo. É necessário pagar pelo equívoco praticado, mas o Espiritismo nos dá a oportunidade de exercermos o amor, o bem, que é o mandamento maior de Jesus, e suavizarmos bastante, atenuarmos os traços da expiação. Então você está dizendo que é possível, se o indivíduo tiver consciência do mal praticado, vamos lá, Alessandro, supor que nesta presente existência o casal, ou a mulher, ou o homem imponha à mulher isso, force a cometer um abortamento, um aborto. Ela se dá conta em dado momento que cometeu um delito. Né? A consciência vai acusar isso. Talvez ela sofra, né, com isso. E você acha que é possível, numa mesma existência, essa pessoa já conseguir fugir da expiação, seria o termo? Ou diminuir o impacto da expiação? A palavra correta é essa, atenuar. Atenuar os efeitos da expiação. É plenamente possível e é desejável que assim o façamos. Que aproveitemos a oportunidade reencarnatória para cair em si o quanto antes possível dos equívocos praticados e já começarmos a trabalhar no sentido de corrigir essas imperfeições para atenuar os efeitos da expiação. Mas na prática, como é que faria isso? Então, o aborto é um fenômeno que está, né, presente na nossa sociedade. Cometeu o aborto, se deu conta que é um delito, arrepende-se disso. Como é que na prática ela pode fazer isso? Como é que no dia seguinte ela pode começar a construir um amanhã atenuado, mais suave? Muito boa pergunta. Comece a se dedicar a atender outras vidas, a socorrer aqueles que precisam. Quantos filhos, né, que muitas vezes são hoje colocados, postos até na lata do lixo, né, por não encontrarem corações maternos que são dispostos a socorrê-los, a atendê-los. Então, esse trabalho no bem vai restituindo à consciência aquele equilíbrio gerado pelo equívoco, pelo crime que ela praticou contra as leis de Deus. Então, ela tem a oportunidade de, através do amor, usando uma expressão de Jesus, o amor cobre a multidão dos pecados. Redimir-se do equívoco praticado e atenuar as consequências da expiação. Isso é muito bonito. É uma teoria que está lá no Código Penal da Vida Futura. Ela não estabelece uma pena eterna, inflexível. Perfeito. Você está dizendo que ainda segundo a proposta contida no Novo Testamento, através do amor nós conseguimos mudar esse ciclo vicioso do sofrimento, da causa. É isso mesmo? O amor é o mandamento maior de Jesus. Não foi por acaso que ele veio à Terra e pronunciou a célebre expressão: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Então, a nossa fatalidade existencial é experimentarmos o amor na sua dimensão mais profunda. Muito bem, Alessandro. Muito bom. Gostei das explicações, trazendo, acho que, a essência mesmo,
né, do que é o Código Penal da Vida Futura. Nosso tempo, infelizmente, se esgota. Para essa conversa, teríamos mais perguntas e agradecemos a sua presença. A alegria é toda nossa. Um abraço aos nossos queridos telespectadores. E a você que nos acompanhou, permaneça conosco, que o programa ainda tem mais atrativo. Você tem uma dúvida e quer que respondamos? Envie por e-mail no endereço contato@avidaemfoco.com.br a sua pergunta. Acompanhe agora o quadro O Espiritismo Esclarece, pois esta poderá ser a resposta que você procura. Um dia desses, no grupo de estudo, uma participante me perguntou como entender a passagem de Jesus na qual ele nos recomenda granjear amigos com as riquezas da iniquidade. Realmente nós vivemos um tempo em que as pessoas se locupletam a partir de riquezas de iniquidade. E nós certamente não podemos tomar por essa perspectiva materialista o fato a que Jesus se referia. Para o nosso entendimento, primeiro precisamos buscar o significado de riquezas da iniquidade. Quantas riquezas nós dispomos na nossa vida? Afora o recurso material que nos permite garantir a subsistência do corpo, o alimento oportuno na hora em que nós passamos fome, o cobertor para o nosso momento do frio, nós temos tantas outras riquezas também. A oportunidade de ter saúde, de ter os sentidos, de ter esperança, de ter fé. Muitas são as riquezas que nós temos na nossa vida. Boa parte das nossas riquezas são por nós conquistadas ao longo do tempo com o nosso esforço pessoal. Aquele que já consegue suportar o sofrimento que lhe cai sobre os ombros, aquele que não perde a esperança diante da dificuldade, conquistou de fato as suas riquezas. Agora, quantas vezes as riquezas não são para nós senão um empréstimo divino? Elas não vêm atender ao nosso mérito, elas são frutos de uma iniquidade. Nós não fizemos nada por merecer muitas das coisas que temos na nossa vida. É comum que as pessoas hoje tenham o pensamento de que a meritocracia justifica todas as coisas. Ou seja, se eu tenho, é porque eu trabalhei, é porque eu me esforcei, é porque eu tenho condições. Ah, quão egoísta é esse pensamento. Quantas pessoas trabalham tanto quanto você, acordam até mais cedo, estudam mais e mesmo assim não têm acesso às mesmas riquezas. Deus quis que nós tivéssemos acesso a algumas riquezas nessa vida. E Jesus nos faz uma recomendação peculiar. Vamos cuidar de granjear amigos a partir dessas riquezas. Então saibamos distribuir as riquezas que nos alcançam todos os dias. Tenham sido elas as nossas conquistas pessoais, tenham sido elas as riquezas da iniquidade. Frequentemente, as nossas conquistas materiais são, na verdade, concessões que a providência nos faz, a fim de que a gente aprenda a alegria de poder ser útil ao outro. Quando você tem a condição de suprir a necessidade de alimento de uma pessoa ou de coberta, isso pode despertar no teu coração outros sentimentos. Aprenda a granjear amigos com as riquezas da iniquidade, porque assim a gente vai aprender a ser mais generoso, mais amoroso, distribuir desse recurso que Deus nos concede, a fim de que nós aprendamos a amar. É assim que eu entendo essa passagem de granjear amigos com as riquezas da iniquidade. Alberto Almeida nos traz momentos de reflexão com o quadro Espiritualidade em Gotas. Fique conosco. Aos incrédulos. Por que não apressam os espíritos o progresso de manifestações tão generalizadas e patentes que a convicção penetre até os mais incrédulos? É a questão 802 de O Livro dos Espíritos. Espiritualidade em gotas. Desejarias milagres e Deus espalha mancheias e segue-se a resposta, como grande reflexão feita pelos espíritos em meados do século XIX sobre a incredulidade. A incredulidade está posta sobre os fenômenos espirituais, movida por crença pessoal, interesse particular, por sistema de crença ao qual a pessoa se vincule sem abrir espaço para uma reflexão racional. Negatividade
sistemática, pura e simples, alguém que se nega a avaliar os fatos, a analisar as ocorrências e evidências científicas. Enfim, a incredulidade tem várias motivações. Os espíritos, à época, quando respondem sobre se a multiplicação das comunicações espirituais não favoreceria de que se pudesse avançar para uma concepção da existência dos espíritos, vencendo, portanto, o materialismo, os espíritos respondem pela negatividade, considerando de que, em realidade, o incrédulo, dependendo da sua postura, ele se torna inamomível, porque ele não tem interesse em crer, ou ele não está maduro para tal, ou simplesmente ele não consegue crer porque não se lhe foi apresentado um sistema de crença, uma doutrina capaz de poder lhe vencer as resistências internas, as interdições à crença. Qualquer que seja a motivação, elas estão longe de poderem ser superadas pela simples comunicabilidade dos espíritos. Porque, como bem disseram os espíritos, à época, Jesus, que foi o ser mais transcendente e que efetivou fatos extraordinários, não foi capaz de convencer a todos no seu tempo de que há pessoas que dizem que não creriam mesmo que vissem. Há pessoas que testemunham ou são instrumento dos fenômenos e negam. Afirmam, portanto, os benfeitores da humanidade de que crer é uma oportunidade que o ser dispõe enquanto mérito pessoal de utilizando a sua racionalidade, valendo-se, portanto, do seu próprio processo de consciência, acessar um conteúdo fenomênico e ser capaz de poder concluir pela existência do ser após a morte e poder avaliar de que a fenomenologia espiritual, ela é não só um fato, mas ela tem um sentido filosófico que nos incrementa a crença no divino e nos possibilita uma série de atributos que devem acompanhar essa crença, nos inclinando ao nosso melhoramento pessoal, ao nosso progresso. Assim sendo, crer é uma atitude individual daquele que se dispõe a se abrir, usando todos os seus recursos, incluindo a racionalidade, para fazer uma imersão numa outra plataforma existencial para além dos 5 sentidos e poder viajar na subjetividade que transcende a morte e que antecede o berço. Obrigada pela sua companhia. Estamos chegando ao fim de mais uma edição. Caso você tenha perdido alguma parte do programa ou queira rever aquela entrevista sobre um tema preferido, acesse www.avidaemfoco.com.br ou também acesse o canal da Vida em Foco no YouTube. Lá você encontra todas as edições produzidas até hoje. Nós ficamos por aqui com o desejo de uma semana com muita luz e alegria a todos. Aguardamos você na próxima edição da Vida em Foco. Até lá!